Profissionais contemporâneos não têm medo de colocar seu talento à prova. Pelo contrário, gostam de ir além, usar a imaginação para transpor limites e mostrar que são capazes. É o caso do carioca William, que faz questão de ressaltar seu gosto por trabalhar com projetos criativos e desafiadores. Em sua palestra na Brasil JS 2016, ele mostra aplicações interessantes para o Web Audio API. Bom, vamos lá. Meu nome é William Yusten. Pode falar Justin, pode falar Justin, tanto faz. Meu Twitter e GitHub, etc., é sempre o William Yusten. Eu acho que, na realidade, o meu Twitter tem um underline no meio, porque tem algum filho da mãe que também se chama William Yusten. Eu já falei com ele, ele nunca tweetou nada, mas ele não quis passar a conta para mim, então no Twitter tem um underline, mas todo o resto é sempre o William Yusten assim. Eu escrevo bastante no meu blog, então, para quem nunca acessou lá, é williamyusten.com.br. Eu falo sobre front-end, sobre coisas da minha vida também, em geral, algumas experiências. Eu gosto bastante de open source, então eu costumo ter bastante coisa lá no meu GitHub. Inclusive, os slides dessa palestra são feitos com um sisteminha que eu criei, o Qualy Boilerplate. Uma galera já deve ter visto a logo da Qualy passeando por aí na parte de dev. É o meu projetinho aí. E agora eu estou fazendo também um projeto com alguns amigos sobre React e tal, com algumas coisas chamadas Leaf. Sempre que se vocês quiserem ajudar a falar alguma coisa comigo, participar de algum projeto, eu estou sempre precisando de alguém para ajudar, então é só falar comigo. Eu já trabalhei em algumas empresas como Globo Esporte, Huge, Queremos, We Demand, que são empresas bastante grandes, mas agora eu resolvi meio que tirar umas férias, tirar um ano sabático aí, e para isso eu resolvi criar um projeto pessoal que tem funcionado bastante, onde eu tenho alguns cursos online. Eu já falei sobre Jekyll, já falei sobre GitHub, tenho também um curso de SVG. São alguns cursos que eu fiz e que deram super certo, eu gostei bastante, fiquei bem feliz. Só para eu ter uma ideia, quem aqui já viu ou já fez algum curso meu? Pô, legal, que aí tem uma galera aí, então, que pode acessar algum curso meu lá depois, dar uma olhada, tem bastante coisa, né? E aí, hoje eu estou lançando um curso que eu acho que vai ser bastante importante, muito importante, que é JavaScript com TDD na prática. Nada de ficar fazendo calculadora, full, bar, realmente fazer um projeto com um TDD, que é algo que eu acho que na nossa área está crescendo muito. Testes lá fora já é totalmente normal, e aqui a gente também tem que ter bastante coisa, tem que trabalhar com testes. Então, para quem quiser, eu já lancei uma pré-venda. Para quem acessar através dessa URL, já tem 50% de desconto. Não é um curso caro, longe disso. E a ideia é tentar profissionalizar ao máximo a galera daqui, para que a gente consiga fazer com que o pessoal daqui seja tão bom, muito melhor, superior a qualquer lugar do mundo, ok? E aí, vamos logo pro assunto, né? O Jadson já falou, são dois assuntos que ele gosta muito, eu também gosto muito. Eu acho que a galera toda aqui deve gostar de música e JavaScript. E aí a primeira coisa, né, que acontece como usar o áudio no meu site, como colocar o áudio no meu site. Definitivamente não é isso. Não é bem isso que a gente quer. A gente não quer um site só com uma música ali. Música por música, o cara vai falar, pô, que é isso aqui que está tocando? Vai pausar logo, já não vai se interessar, às vezes vai fechar, vai ficar irritado. Então,
o áudio no site não é isso. Eu achei um quote muito legal de uma agência chamada Massive Music, que eles falam que acreditam no valor social da música e como ela transforma a maneira com que as pessoas se conectam e interagem com as marcas. Ou seja, a música, ela tem um poder muito forte. Acho que todo mundo aqui deve ouvir música quase que diariamente. Eu, por exemplo, eu só trabalho com música. E é algo que tipo, a música fica com a gente vai para algum lugar e aí ouve alguma música que a gente gosta, já fala, pô, esse lugar aí tá maneiro, esse bar tá legal. Aí se vai para outro lugar, talvez a música já não é do nosso gosto, a gente já não curte tanto. Então a música realmente ela conecta muito, ela é parte da gente já. E a ideia de utilizar o áudio é para criar experiências. É para a gente conseguir trazer para os usuários uma experiência diferente, trazer algo que a pessoa se sinta participando ali daquela experiência, daquilo com áudio. E a gente tem vários tipos de experiência com áudio. A gente tem as experiências visuais. Reparem que tudo se movimentando de acordo com a música, isso é muito maneiro, eu acho fantástico. Tem outros exemplos também, esse aí que é um amigo meu que fez, Beatles, Paixão, que também é algo que eu acho super lindo. A gente também tem as experiências interativas, ou seja, não só aquela parte ali visual trabalhando com a música, mas fazendo com que o próprio usuário trabalhe e utilize aquela música. Um exemplo que eu acho bem legal. Eu fiquei um tempão buzinando porque eu queria que soltasse aqueles confetinhos ali. Também tem uma outra forma de você, com o usuário, criar também uma música mesmo. Então tem esse exemplo que eu vou passar agora, que conforme o cara vai movendo o mouse, ele vai deixando mais agudo ou mais grave o som. Olha que irado que é esse site. Eu acho que eu fiquei quase que 30 minutos só brincando com isso. Eu podia passar a palestra inteira brincando com isso. Isso é muito maneiro. Muito legal, muito legal. Além disso, a gente tem, óbvio, né, os jogos. Os jogos precisam sempre de uma música, um áudio, algo que a gente consiga inserir ali e que fique, que dê um clima mais legal para o jogo. Porque se tivesse, por exemplo, já pensou um jogo com uma música do Wesley Safadão? Acho que não ia dar muito certo, né? Então, a música, ela também faz uma parte muito importante nos jogos. E tem esse joguinho que eu vou passar, que ele também é muito viciante. Eu só cheguei até o 30. Quem conseguir passar disso aí, manda um tweet, porque eu achei muito difícil. Mas o jogo é bem maneiro. Tem que ir se movimentando, né? Com as setinhas pra cima e pra baixo. E aí a música começa a interagir. Tá vendo? Ela vai pulsando. E aí conforme você vai avançando, vai ficando mais rápido. E aí mais difícil. É bem bacana. A gente também pode utilizar a música para contar histórias. Mas como assim contar histórias na web? Cara, de várias formas. E aí uma das histórias que faz a minha infância e minha vida, eu sou apaixonado, Star Wars. Esse aqui é um experimento usando Star Wars, todo em CSS, HTML e o áudio tocando atrás. Então a gente está contando a história, né? Utilizando a música aí e mais algumas coisinhas da web. São coisas bem legais. A gente também pode ter na User Interface, ou seja, alguma coisa que dê um feedback para o usuário, que o usuário sinta que aquilo que ele fez ali teve alguma interação, teve alguma movimentação dentro da interface. E aí esse exemplo também eu acho bem bacana. O próprio load dele, né, já faz um barulhinho. Welcome to iFly 50. E aí quando você faz o scroll, ele faz um outro barulhinho também.
Bem bacana. Quem curte viagem, esse site aí é um prato cheio. É lindo, lindo. E a música é tão relaxante que, cara, você pode botar ali, ficar só ouvindo a trilha sonora e relaxando um tempinho, dá para meditar bastante. E aí, se vocês ficam igual eu, com os olhos brilhando, né, com esses exemplos, vocês ficam, cara, que maneiro isso aí, eu quero fazer também, vamos colocar o som na caixa, vamos ver como que a gente pode colocar isso na web, como que a gente consegue fazer esses exemplos, e a gente pode perceber que é bem tranquilo da gente trabalhar com isso. O primeiro de todos é a audio tag. É a mais normal, né? Você abre a tag áudio, passa uma source. Essa source você pode passar várias, né? Igual o Newton mostrou na tag vídeo, que ele podia passar alguns tipos. No áudio também a gente pode passar. E você passa também alguns parâmetros. Por exemplo, o controls, que ele cria essa partezinha aqui do controle. O preload, que a gente fala para ele já começar a carregar antes mesmo de tocar. O autoplay, né, para já tocar assim que ele foi inicializado. E o loop para poder ficar repetindo. Então, só essa linha de código e eu já consigo colocar Metallica. Então, uma linha de código eu já coloco esse sonzão aí maravilhoso. Então, vou até deixar mais um tempinho aqui. Pô... 6 minutos, gente, vamos escutar... Não, melhor não. Senão não vai dar tempo. Eu também queria ficar escutando mais, mas não dá. Só que a gente pode criar os nossos próprios métodos e a gente pode ter a nossa própria interface, os nossos próprios controles. Então, ao invés de ter os controles passando controls, a gente pode ter aqui passando os parâmetros dentro dos nossos botões, a gente faz a nossa interface. E a gente tem os métodos como play, para poder iniciar, né, a música, pause, e podemos também aumentar o volume ou diminuir o volume. E aí, olha só, Metallica de novo. Vou deixar mais... Não. E tem alguns sites, não sei se vocês conhecem esse My Instance. O My Instance é legal que tem vários sonzinhos. São vários botõezinhos com vários tipos de som. E eles também utilizam a Audio API para poder chamar um pequeno som. Porque a gente não pode usar Audio Tag não só para uma música, mas um som um pouco pequenininho também. Então, por exemplo... Bora! Hora do show! Olha só, a gente pode colocar o Bambam aqui no evento JavaScript também. Eu só não vou imitar porque não vai dar certo. Só que a gente tem algumas limitações com a audio tag. A gente não tem um controle tão preciso do tempo. Então, a gente tem ali o controle para poder mover para um lado e para o outro, mas aquilo não é tão preciso. Eu não consigo pegar ali cada nota, cada frequência. Eu também não posso ter muitos sons tocando ao mesmo tempo, porque teria um overload também de áudio e ficaria muito ruim. E tem também browsers que nem suportam mais de um, então não ficaria tão legal. Não tem também como fazer um pre-buffer, ou seja, eu carregar toda a música para tocar num outro momento. Eu não consigo fazer isso. Apesar da tag preload fazer com que eu já consiga carregar, ele é diferente de um pre-buffer, né, que eu conseguiria até guardar só um trecho para tocar depois e tal. Eu não tenho essa mobilidade com a audio tag. E eu também não tenho como analisar esses sons e fazer alguma coisa com ele, como, por exemplo, aquelas animações que eu mostrei para vocês. Nem aplicar os efeitos em real time. Então, apesar da audio tag ser bem bacana, a gente não conseguiria fazer tantas coisas com ela. E aí, por isso, a gente tem a Web Audio API. Com a Web Audio API, a gente já consegue fazer várias e várias coisas. A gente já consegue ter essa análise em tempo real, a gente consegue adicionar efeitos e tal. E aí a Web Audio API ela é dividida em 4 pedaços. O primeiro pedaço é o Audio Context, que é ele que vai ser o responsável por criar todo o ambiente, toda a conexão do nosso áudio. Então, por exemplo, para de fato a gente estar na Web Audio API,
a gente tem que ter o áudio context, a gente tem que ter o áudio passando por ali. E aí a gente tem o input, que no caso é a nossa entrada de som. Essa entrada de som pode ser uma música, pode ser um oscillator para criar a música através do próprio JavaScript, pode ser o próprio microfone, para a gente também pegar o nosso próprio áudio. Então, a gente tem algumas formas de entrada, né, no nosso input. Os efeitos, essa parte de efeitos, podem ser os efeitos de som mesmo, como delay, como convolver, por exemplo, mas a gente também tem a parte de análise naquele meio também. Então, a análise que eu for fazer das ondas, das frequências, também vai ser feita ali naquele pedacinho. E o destino nada mais é do que a nossa caixa de som, né? Então, qualquer áudio que a gente consiga ter de retorno. Uma caixinha de som, um fone de ouvido, é sempre o nosso destino final. E aí, dentro da Web Audio API, a gente tem alguns nós. Tem os nós de source, que são as nossas fontes, os utilitários, né, de análise, e os efeitos. E aí eu vou focar hoje, principalmente nesses três. O Media Element, que vai ser a nossa fonte principal de áudio de hoje. O Script Processing, que é onde a gente vai conseguir processar essa música e fazer as nossas interações. E o Analyzer, que vai ser o cara responsável por me dar todos os dados daquela música. Então, a frequência, o tempo, tudo, o tom, tudo que eu precisar, o Analyzer vai estar ali para poder me ajudar. E aí eu resolvi trazer o Hello World do AudioVis. Igual a gente tem o Hello World de Python, tem o Hello World de JavaScript, tem o Hello World de AudioVis também, que é o simplão que tem que ter para poder iniciar qualquer projeto de AudioVis. Então, a gente tinha, né, o gráfico das conexões. Como é audiovisualização, um do meio ali vai ser sempre o Analyzer. A source é a nossa música e o destino é a nossa saída de som, certo? E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a nossa source. Então, é criar o nosso som. Eu crio um objeto de áudio e aí eu passo algumas informações para ele. Eu passo a source dele, ou seja, de onde eu vou estar pegando aquela música, qual é a música que eu quero tocar. O loop, né, para poder repetir, o autoplay para iniciar automaticamente. E esse último ali, o cross origin, eu coloquei porque ele é bem interessante. Porque, por exemplo, se eu quiser pegar uma música de um Spotify, de um SoundCloud, ou seja, de algum domínio diferente do meu, se eu não colocar essa opção de cross origin, ele vai falhar porque ele vai falar que os domínios são diferentes. Então, eu coloco o cross origin, que aí eu garanto que mesmo que seja de um domínio diferente do meu, o áudio vai tocar. Eu conheço muita gente que já travava nessa parte, não botava, e aí nada funcionava. Então, tipo, é só uma propriedade e ela já vai ajudar em tudo. E eu uso bastante músicas, por exemplo, do SoundCloud. Então, esse cross origin é bastante importante para a gente. Depois de criada a música, eu tenho que ligar essa música no contexto da nossa web áudio. Então, lá criando só a source, eu ainda não estou na Web Audio API. Eu tenho que trazer aquela source para a Web Audio API. Então, eu crio um objeto do Audio Context, que já é o cara responsável, né, pela nossa Web Audio API. E aí eu crio o elemento dentro desse contexto. Então, o áudio que eu tinha criado lá, eu estou criando ele para dentro do nosso contexto. Assim eu já consigo ter a nossa fonte da música e aí eu consigo trabalhar em cima daquilo ali. E aí, a segunda partezinha, né, seria de análise. Então, a gente tem que criar um analyzer. Para criar um analyzer, a gente vai utilizar um método do Audio Context, que se chama Create Analyzer, né? Simples. E aí, o que eu faço é o seguinte, eu crio um array, e esse array ele vai receber esses dados do meu analyzer. Ele vai receber todo o dado da música durante o tempo, e ele vai ficar passando para mim todo o dado que a música está tocando, ele vai ficar passando e preenchendo nesse array. Nada mais é do que isso aqui. Isso é bem legal, se vocês botarem no console log, né? E aí a música tocando, isso aí fica piscando freneticamente, é bem louco.
E aí, esses números que são os responsáveis pela nossa animação. É com eles que a gente vai conseguir fazer uma parada aumentar, diminuir, ter altura, largura. A gente consegue fazer tudo a partir desse array que é criado o tempo todo. Cada milésimo de segundo da música passando, a gente vai vendo esse array sendo renovado. E aí, como a gente já criou o Analyzer, agora a gente tem que conectar ao nosso destino, para a gente poder ter, de fato, a música ali acontecendo. Então, eu pego a minha source, conecto no meu Analyzer, aí o Analyzer já vai ficar ouvindo a minha source, e aí eu conecto o meu Analyzer no destino, que aí assim o som já vai estar saindo também na caixa. Só que aí, e a parte da animação? Por enquanto, eu só peguei a música, estou analisando ela, criei o array, já joguei para o destino. A música está tocando, o meu array está acontecendo, mas eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nenhuma animação, aquelas bolinhas piscando, as paradas loucas acontecendo, eu ainda não estou vendo. Como fazer essa animação? E para fazer essa animação, a gente tem um método, eu costumo chamar ele de frame looper, né? Esse frame looper vai fazer o seguinte, eu vou usar o Request Animation Frame, que ele é responsável por ficar fazendo um repaint quadro a quadro, a cada 60 FPS, né, da minha imagem. E aí, com isso, eu consigo criar uma animação, porque são vários quadros passando. E aí, a cada tempinho que eu passo essa minha função recursiva, esse meu frame looper, eu pego a frequência naquele momento. Então, eu falo, pega o valor da frequência no momento que eu tirei esse quadro. Que aí ele vai falar, o número é tal. E aí, com esse número, eu passo para o meu render e consigo criar aquele meu desenho. E aí eu consigo fazer uma barra aumentar, diminuir quadro a quadro. E como eu estou usando o Request Animation Frame, ele vai ser bem fluido, porque o Request Animation Frame é bem melhor que, por exemplo, um set interval da vida. Ele consegue deixar uma fluidez bem legal. O repainting funciona ali muito bem e a gente consegue, então, ter uma animação bastante fluida, num tempo real, bem legal junto com a música. O que a gente consegue fazer na web que eu acho que é fantástico, né? Porque tem algumas coisas que a gente ainda está melhorando no JavaScript, ainda está tentando uma performance melhor, mas essa parte de tratamento com a música e fazer a animação já funciona muito bem. Então, fica bastante legal. E aí, dentro do render, a gente tem várias coisinhas que podem estar acontecendo. Eu vou mostrar um exemplo do código que eu acabei de mostrar para vocês, o que ele vai estar acontecendo. Então, eu tenho tanto de barra quanto de triângulo. Eu tenho aqui eu vou levantar um servidorzinho de novo. E aí, aquele código que eu mostrei para vocês, todo ele de música, já está fazendo a animação. Só está faltando a gente ver o trechinho do render, né? Então eu vou pegar o código para vocês também. Então, aqui no meu Sublime. É bom que eu já tenho uma musiquinha de fundo, já não fica tão tenso, que eu tô aqui já tremendo. Vocês estão conseguindo ler daí, gente? Tudo legal? Então, olha só. O mesmo que eu mostrei lá. Primeiro eu criei o áudio, peguei essa música, defini algumas variáveis importantes pra gente, né? Eu criei o contexto, o analyzer, a fonte. E aí aqui eu fiz a criação do contexto. Então, exatamente o que eu mostrei para vocês, o contexto sendo criado, o analyzer sendo criado, conectei na source, conectei o meu analyzer. Exatamente aquele código. E aí aqui eu estou definindo algumas coisas do Canvas, porque eu estou usando o Canvas nesse exemplo. E aqui aquela função do Frame Looper. Essa função do Frame Looper está fazendo o nosso Request Animation Frame e está chamando o render. E, gente, é só isso aqui. Só isso aqui e eu já estou conseguindo fazer aquela animação das barrinhas. Então, se vocês repararem, o que eu tenho aqui, bar height, a altura da nossa barrinha, né? Eu estou pegando de acordo com o meu array. Então, conforme o meu array vai passando, eu vou aumentando e diminuindo a altura. Então, se vocês olharem ali na animação,
ele vai mudando o tempo inteiro. E é bastante fluido, bem fluido. Esse é um dos exemplos. Agora tem um outro também que parece mais complexo, mas usa a mesma base desse das barras, que é esse de triângulos. Opa. Esse aqui é o som um pouquinho mais baixo. São vários triângulos, né? Eu estou criando uma animação um pouquinho mais elaborada, só que está usando a mesma base daquele outro código. A única coisa que eu mudei foi a função render. Então, o que vocês pensam? Eu posso ter um arquivinho separado que já faz toda a parte de áudio, de análise, e eu posso usar em um monte de exemplos. Em todos os exemplos eu posso usar praticamente o mesmo código. Eu só vou mudar a parte de render. Então a gente olha o que dá para fazer com um código que não tem nem 80 linhas. Deve ter umas 80 e pouquinhas. Então se eu abrir aqui, ó, triangles, tem aqui o script. Reparem, a mesma coisa. Eu só mudei a música, continuo criando contexto, criando o meu canvas. E aí aqui é onde eu tenho já a minha animação. Se vocês repararem, também não está muito grande. O que eu estou fazendo aqui nessa minha animação, eu estou começando um path, e aí eu estou movendo, escolhendo um ponto, e estou ligando esses pontos com line to. Então eu ligo um ponto a outro, e aí eu fecho esses pontos. Então, crio 3 pontos e fecho, eu crio um triângulo. E aí esse triângulo, ele também tem a sua posição de acordo com data. E aí é isso que vai criar a nossa animação. A gente consegue criar esse efeito maneiro com muitas poucas linhas. Então a gente consegue, não tem tanta coisa que a gente precise fazer para já criar uma parada que, quando eu olhei pela primeira vez num browser isso acontecendo, eu falei, caraca, é o Winamp rodando. Tipo, aí eu pensei, pô, isso deve ser difícil pra caramba, isso deve ser, sei lá, o cara deve ficar 3 meses fazendo isso. E não, isso dá pra fazer, dá, sei lá, 1, 2 horas você já consegue fazer um exemplinho, alguma coisinha que já é maneiro, você já se diverte. Eu tenho um amigo, o Afonso, ele comenta que às vezes é bem legal a gente fazer algo pra também se divertir, porque a gente se alivia e a gente consegue ter mais produtividade depois. Então eu adoro fazer esses exemplos, essas coisas, porque eu me divirto e me relaxo. Eu acho genial. E aí eu fico um tempo todo olhando essas paradas, eu fico viajando e tal. Tomo uma parada... Não, nada. Tem uns amigos aí que talvez tomem uma paradinha ou outra, mas aí e aí como criar essas visualizações? Como eu posso fazer essas visualizações? A primeira de todas, assim, eu diria que é imbatível praticamente, é a 3JS. A 3JS é uma biblioteca que permite a gente trabalhar com a WebGL. Então a gente consegue fazer coisas em 3D inimagináveis, mas paradas que tipo, tu não imaginava que fosse possível num browser. 3JS é sinistro. E há pouco tempo eles tiveram uma enorme atualização em que eles passaram todos os módulos, eles separaram todo o código, que era gigantesco, era tipo um monolito, e separaram em vários módulos em ES6. Então o código agora dele está todo em ES6, separadinho, tá lindo, lindo. Eu sou apaixonado por ES6, eu olho o negócio e falo, caraca, que lindo. Tem outros também que são muito bons. O P5, ele é um port de uma linguagem chamada Processing, que é muito famosa na área do pessoal de Creative Coding. Então, tem uma galera que faz essas projeções, né, para shows, e eles usam bastante Processing, e aí o pessoal resolveu fazer um port do Processing para a web, e também ficou muito maneiro. O Pixie também é um outro que está crescendo, eu vi vários exemplos bem legais dele. Muita gente... dos meus amigos sabem que eu amo SVG, então não podia faltar um exemplo. A gente tem o D3, que também permite fazer com SVG. E, cara, se você for purista e falar, não quero usar biblioteca nenhuma, você pode usar o Canvas, igual eu fiz ali nos exemplinhos, ou pode usar só o CSS e o JavaScript. Também dá para fazer umas paradas muito, muito legais. E aí, eu fiz uma lista com alguns amigos, e nessa lista tem um conteúdo enorme de coisas sobre audio visualization. Lá tem livros,
tem tutoriais, tem vídeos, tem experimentos, exemplos. Então, tem muito conteúdo lá para a gente aprender, para a gente fazer alguma coisa. Então, se vocês acharam legais os exemplos, se vocês falaram, pô, maneiro, eu quero fazer uma coisa dessas, dá uma olhada lá. É um repositório do GitHub com vários e vários links que vocês vão conseguir aprender bastante coisa a partir daquilo ali. E aí, só um último exemplo que eu resolvi trazer, que é o seguinte: eu sou muito fã de uma banda chamada Tame Impala. Essa banda, ela é muito legal, que ela, em todos os shows, eles criam uma visualização atrás do show. E aí, o vocalista, ele fala que essa ideia é muito legal, porque cada show é diferente. Porque eles nunca tocam exatamente igual e a plateia nunca faz os mesmos barulhos. Então, cada evento, cada show que eles fazem é uma coisa nova, então, que é bastante legal. Então, eu trouxe esse último exemplo que para transformar isso numa coisa única. Porque esse exemplo ele só vai acontecer aqui e com vocês. E aí é o seguinte, eu vou liberar a captura de som e eu vou querer que vocês façam muito barulho mesmo, para a gente poder criar alguma coisa bem legal ali, bastante legal. Então, vamos lá. Ih, já estou ouvindo o Beer aí. Então, vamos lá, gente. 3, 2, 1... Boa, galera. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Foi incrível. Valeu. Eu não tenho nem palavras para dizer. Muito obrigado, gente.